E aí, galera, como vocês estão? Tudo beleza? Vocês estão tranquilos? Bom, quem não me conhece, eu sou Renato, eu sou professor de Biologia, formado aí na Universidade Federal de Berlândia. A gente está trabalhando aí com uma equipe fera, né, na educação, há alguns anos já com ensino médio, fundamental, preparatório para vestibular, Enem. E, como vocês sabem, a gente está com medidas de contenção sobre a questão do coronavírus, né, galera? As aulas estão suspensas, então vou fazer esse vídeo aqui para vocês hoje para abordar um pouquinho desse assunto, né? Então, o que a gente vê aqui, galera? Olha só, nosso assunto especial de hoje é esse aqui, ó, é o corona, né, galera? A gente trabalhar com a questão especial aqui do corona, certo? Bom, o que ainda não te contaram sobre o coronavírus? O que não te falaram ainda sobre essa questão do coronavírus? É o seguinte, muitas pessoas ficam falando nas redes sociais que é um exagero, que é um, como é que eu posso dizer aqui para vocês, é algo que está muito além da realidade, a questão do coronavírus. Então, o que a gente pode realmente perceber? O coronavírus está sendo super valorizado? Tá, ele está realmente sendo super valorizado, a gente vai ver aqui algumas questões sobre isso, mas essas reações ao coronavírus não são tão exageradas assim. E é aí que eu quero mostrar para você, o cuidado que a gente tem que ter em relação não só ao coronavírus, mas em relação a outras doenças também. Mas esse não é o momento da gente ficar querendo discutir, principalmente para nós que brasileiros, a questão da dengue, a questão do sarampo, que está aí na campanha de vacinação, febre amarela, tantas outras doenças que acontecem aqui. A questão do coronavírus não é somente sobre a questão do vírus, sobre questões ideológicas que alguém tem colocado sobre o vírus. A questão do coronavírus é uma questão da saúde pública. E esse é o ponto que o pessoal não te conta. É isso que não fala, é isso que não explica. Então a gente vai trabalhar esse assunto aqui hoje, certo? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero mostrar é esse gráfico aqui, né? Passar aqui para vocês. Então esse gráfico, né? Com certeza vocês viram falar bastante desse gráfico. É um gráfico que está muito na mídia aí, o pessoal está discutindo muito, e eu quero alertar vocês para esses pontos aqui do gráfico, ó. Primeiro esse aqui, certo? Por que esse ponto do gráfico ele é importante, né? Vou deixar marcado aqui sim também, ó, essa região do gráfico aqui, certo? E essa região do gráfico aqui. Muito bem. O que nós temos aqui nessa ocasião, meus queridos? Olha só. A gente tem duas curvas. A primeira curva é essa. E essa curva mostra para você, ó, o crescimento dos casos, que vai crescendo aqui, ó. Esses casos vão crescendo até chegar nesse pico aqui, ó. Esse é o número de casos, de pessoas que se infectaram com o coronavírus. Isso aqui é uma curva de crescimento muito acelerada, até chegar a um determinado ponto. Que ponto é esse aqui? Esse ponto é quando uma grande parcela da população atingiu o caso de estar infectado, e depois esses casos vão diminuindo também rapidamente, ou seja, né, tem uma curva acentuada de queda, de cura aqui. E essas pessoas que adquiriram o vírus, elas passam a produzir anticorpos contra esses vírus, e aí vai sendo eliminado do organismo, pelo menos é o que se espera, é o que acontece na maioria das infecções virais, tá bom? O nosso problema não é essa velocidade toda aqui, que o vírus pode propagar, que é inclusive o maior, como é que eu posso dizer, a maior qualidade do coronavírus. Não é isso. O nosso problema, pessoal, é que nós não temos condições de tratar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que acontece?
essa população toda que vocês estão vendo aqui para cima dessa linha pontilhada, olha só, é uma população que ficaria sem condição de receber tratamento, gente. Então, isso acontece por quê? Por que acontece isso, Renato? É o seguinte, olha essa linha aqui, ó, essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma estatística, né, para a gente colocar um limite na capacidade do sistema de saúde. E esse gráfico tem rodado o mundo inteiro, né? E você, que é uma pessoa que tem acompanhado aí os últimos anos, eu acho que você imagina que o Brasil, nossa, ali nem seria aqui, talvez ela já seria aqui, né? Algo um pouquinho mais embaixo, né? Porque o nosso sistema de saúde pública é horrível, né? Desvios, roubalheira, falta de interesse da classe política, né, que governa o país ao longo de décadas. Mas voltando aqui, explicando o gráfico, se a gente não tomar medidas de contenção, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter toda essa galera aqui, ó, sem tratamento, tá bom? Isso já vai ser grave. Isso está acontecendo aonde, pessoal? Isso está acontecendo lá na Itália. Então, vou pôr aqui, né, na Itália, né? Está acontecendo lá. Vou direitinho aqui, né? Ó, né? Está acontecendo lá na Itália, certo? O que é acontecendo lá na Itália, professor? Bom, lá eles chegaram numa saturação tão grande de casos que ontem saiu uma notícia que eu li que eles aparentemente vão deixar as pessoas que são um grupo de risco muito forte. Eu acho que vocês já sabem quem são os grupos de risco, mas é bom a gente salientar que são pessoas idosas que têm problemas respiratórios, né, causados por diversas origens, né, esses problemas respiratórios, e que têm uma probabilidade baixa de cura. Então essas pessoas não seriam mais atendidas e deixando uma vaga no hospital para quem tem chance de reverter a doença. Então veja só a que ponto que se chega se a gente tivesse que fazer isso aqui no Brasil, né? Eu sinceramente acho que temos um risco muito grande disso acontecer por causa do nosso sistema público ser altamente defasado, né? Bom, então imagine só, você ter que escolher entre quem vai ser tratado ou não. Então isso já está acontecendo lá na Itália. Por quê? Porque a Itália ela adotou muito tarde mecanismos para impedir que isso aqui acontecesse. Muito tarde. Então os casos cresceram muito rápido, os casos de doença. Tá bom? Então isso é grave. O que é o correto? Tomar as medidas necessárias para que a gente tenha, no caso nosso aqui, ó, uma curva mais lenta. Olha só essa curva aqui. Como ela demora mais a chegar no limite, né, das vagas no sistema de saúde. Isso aqui, o que acontece, pessoal? A gente consegue ver que durante todo esse tempo aqui, olha só, as pessoas conseguiram receber tratamento. Então, quem teve que receber medicação, quem teve que fazer procedimento, quem teve que ficar internado, conseguiu, e ou infelizmente, né, foi a óbito, morreu, ou tratou e foi embora para casa, certo? E aqui a gente tem agora uma área, né, deixa eu voltar aqui para a gente mexer, ó, essa área que é uma área de congestão, em que está extremamente saturado o sistema de saúde, o que aconteceria aqui, né, muito mais cedo, inclusive. Bom, aí algumas pessoas me perguntam, mas eu não estou no grupo de risco, eu não sou idoso, eu não tenho problema respiratório, eu não sou imunossuprimido, né, não sou uma pessoa aidética, que tem um sistema imunológico baixo, né, por causa do HIV, ou eu não sou uma pessoa que está fazendo quimioterapia, etc, né? Eu não preciso ter uma preocupação grande. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Imagine que o sistema de saúde esteja aqui saturado, né? Ou aqui, caso a gente tenha a eficiência no processo de contenção do vírus, ou aqui também, caso a gente não tenha, certo? O que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Vários outros casos vão necessitar de chegar ao sistema de saúde pública. Vários outros casos. Quais casos vocês acham aí
que você acha que vai chegar, além do corona, outras pessoas que vão precisar da saúde pública? Quem vai precisar disso aqui, né? Aí que entra a nossa responsabilidade. Porque se uma pessoa está na sua casa, lá, e de repente ela passa mal do coração, tô passando mal, ela infartou, o que vai acontecer? Ela vai precisar de vir para a saúde pública, ela vai precisar de vir aqui, vai precisar de um leito de UTI, vai precisar ficar internada. Se ela tiver outros casos, por exemplo, uma dengue hemorrágica, se ela tiver um AVC, se tiver um acidente de carro, de moto, vai precisar de um atendimento porque teve um traumatismo. E aí? O que vai acontecer, gente? Vai chegar lá no hospital e vai estar entupido de gente. Então, esse fato, né, do sistema público ficar hiper, né, lotado, que já está começando a acontecer aqui no Brasil, como eu disse, que não é uma coisa que vai demorar a acontecer, né? Isso vai causar um efeito bola de neve em cima das outras questões. E aí, a gente tem as pessoas negligenciando isso, porque eu não sou fator de risco, eu sou jovem, então eu vou sair com meus amigos, eu vou para as pizzarias, eu vou para as baladas, eu vou para as praias, eu vou não sei para onde, enfim, todo mundo tem a sua liberdade. Mas você quer participar desse caos aqui? Você quer participar? Mas eu ainda não tenho nenhum sintoma, né, de que estou com corona, nem meus amigos estão com sintomas de corona, então a gente pode fazer nossa vida normal, né, e vamos aproveitar. Ainda tem que o pessoal fala que a gente está sem aula, estamos sem isso, sem aquilo. Então vamos falar um pouquinho disso também, porque acho que ninguém falou, né? Então vamos lá, olha só. Quero mostrar para vocês esse artigo aqui, que saiu na Science, que é uma revista altamente importante. Então tá aqui, ó, saiu na Science, certo? Do pessoal que tá fazendo pesquisa lá na China. Aí fala, a China tá manipulando porque eles já estão fazendo a vacina e tal. É verdade, é verdade. A China já fez um desenvolvimento de uma vacina. Os Estados Unidos também fez, tá? Eles estão fazendo testes, tá? Então não é só uma questão da China, tá? Mas como os chineses têm, né, um potencial de pesquisa muito grande, tem recursos para isso, tem tecnologia, e eles estão há mais tempo enfrentando isso, é absolutamente natural que eles também apresentem as melhores pesquisas, ou pelo menos, não vou falar assim as melhores, mas os resultados mais rápidos, porque eles já estão lidando com o vírus. E eu não sei se você sabe, mas o vírus não é de agora, gente, não é pós-carnaval, né? O vírus tá aí desde novembro, tá? 2019, certo? Por isso que ele é chamado, né, no caso aí, ó, o COVID, ó, corona vírus disease, né, ou doença, né, 19. Então é o vírus, né, que estamos aí atuando com ele, certo, pessoal? Se você não sabia o que é o COVID-19, então agora você sabe. Então coronavírus, né, disease, né, então doença, vem de doença, né, 19 porque é de 2019 aqui, galera, ó, 2019 aqui, ó, tá, aqui, ó, certo? Então tá colocado aí. O que esse artigo traz para nós de importante, professor? Olha aqui, ó. Estimado que 86% das infecções, olha, ó, não foram documentadas, certo? Então, isso aqui, gente, é um ponto importante de se falar. Por que o vírus ele dissipou, né? Ele se dispersou tão fortemente aí no ambiente, e hoje a gente está nesse quadro da pandemia, que é uma coisa que eu vou falar depois. Inclusive aí quem tá com medo de aparecer questão de corona nos vestibulares, no Enem, tem jeito, gente? É claro que tem jeito de cair. Esse é um mega assunto da ciência no momento. Isso aí é um fator histórico, é um fator econômico muito pesado. Então a gente está trabalhando diversos pontos. Então é claro que isso vai ser cobrado. E depois, né, já há alguns dias já estou preparando
uma aula de corona para você ficar preparado para suas provas, tá? Você que vai fazer vestibular, você vai fazer Enem, você que vai prestar um concurso, então fica ligado aí que eu vou fazer uma aula, né, e vou postar para vocês e depois responder perguntas aí do que vai cair no vestibular. Mas olha aqui, vamos voltar para o nosso artigo. 86% das pessoas aqui, ó, não foram documentadas. Por que isso acontece, pessoal? Porque o corona, ele traz para nós um quadro assintomático. Então, muitas pessoas não têm sintomas de corona. Então, tem às vezes um resfriadinho bobo, tem ali uma corizinha, uma coceirinha na garganta, né? Às vezes um pouquinho de mal-estarzinho e tal. A pessoa acha, não, que isso não é corona. E aí vai passando pro outro, pessoal. Quando aquela pessoa sentir um sintoma às vezes mais agudo, ela já fez parte de um sistema de distribuição do vírus. E aí o que acontece? A gente vai agravando o sistema de saúde, porque a gente vai dissipando esse vírus, porque a gente não entendeu o quanto é importante os mecanismos de retenção do vírus, né, que são esses isolamentos, que a gente, infelizmente, aqui no Brasil ainda acha que é muita coisa, tá bom? Voltando aqui agora, olha lá. Aqui, olha só, dá uma olhadinha nesse gráfico comigo. Uma olhadinha nesse gráfico, o que a gente tem aqui? Os casos, né, de confirmados de corona. Então veja aqui na China, lá, ó, a gente tem um gráfico, olha só, veja como essa curva aqui ela é bem rápida, olha só, ela é muito acentuada, né, essa curva aqui ela é muito acentuada, mas depois ela começou a entrar em um estágio de equilíbrio. Então a China vive agora um estágio em que o número de casos vem ficando um pouco, né, em equilíbrio, começa a fazer aquela curva de volta, vai começar a diminuir. Enquanto isso, em outros países, né, chegando agora aí, final de fevereiro e março, olha só, a curva vai explodindo. Então esse aqui é um aspecto que a China enfrentou lá atrás. E é aqui que a gente está, o nosso contexto brasileiro está aqui, tá bom? Nosso contexto está aqui. Dá uma olhadinha aqui agora. Veja só, a gente tem aqui, ó, no site do The Washington Post, né, mostrando para nós esse gráfico e vai explorar para a gente por que é importante as medidas de contenção. Então a gente tem aqui, ó, que seria lá, janeiro, né, um caso confirmado nos Estados Unidos, né? Quando a gente vai passar aqui, ó, um mês depois, ó, a gente pegar aqui, ó, 22 casos, um mês depois, 22 de fevereiro, 35 casos. Até aí tudo bem. Então tudo bem, 35, quem que são 35 casos de corona? Agora a gente vai chegar aqui, ó, no último dado 13 de março, olha lá, 2.000 casos, né? Então isso aqui, pessoal, é aquela curva que a gente está falando, ó, a curva de crescimento, né, uma curva exponencial. Os casos vão se disseminando, tá bom? Aqui a gente tem uns modelos, pessoal, que o pessoal deixou, olha aqui, mostrando como que funciona a distribuição. Aqui é um exemplo mostrando caso não haja nenhuma forma de contenção. Olha só, então lá, a pessoa contaminada passou para outra, esse aqui já passou para outra, e aí, olha lá, como vai ficando, ó. Então vai acontecendo, a população vai ficando doente, começa depois a curar depois de um tempo, certo? E é o que se espera realmente que aconteça. Os casos vão acontecendo, olha lá, o número de recuperados já vai ficando um pouquinho maior do que os de doentes, e agora todo mundo já vai caminhando para a recuperação. Claro que aqui a gente não está também demonstrando os óbitos, mas veja só essa curva aqui que foi formada. Então lá, a gente teve um pico e desceu. Então aqui nenhuma forma de contenção. Agora a gente vai ver aqui uma forma em que há uma quarentena. Então vai ficar um grupo isolado desse lado aqui. Depois que ficou isolado, eles vão para a população e vamos ver como que fica a dispersão. Então lá, o doente está aqui, quarentena. Quem está em quarentena com ele vai sofrendo. Passa um tempo, essa quarentena ela vai relaxar. Olha aí, ó. Aí depois então que essa população que não estava em quarentena começa a sofrer, começa a ser infectada. Mas veja só o que aconteceu com a curva. Olha aqui, gente, que deu uma baixada grande na curva. Já não foi para aquele pico alto. Então a gente ficou estendido, olha só, a região de propagação.
Vamos agora analisar aqui, né? Quem quiser ver o site depois é só mandar, né, ou procurar aí no site do Washington Post esse simulador. A gente vai ver aqui agora um quadro, olha só, em que 1/4 da população está a se movimentar e os outros 3 estão em estratégias, olha lá, ó, de distanciamento social. O que é esse distanciamento social? É justamente agora o que o Brasil começa a viver. Então, começa a não ter aulas nas faculdades, não ter aula nos colégios, diminuindo o contato da população, diminuindo realmente a vida social, começa a ficar em casa. É por isso que a campanha é tão grande. Ficar em casa é diferente de estar de férias, tá? É para justamente isso aqui. Vamos ver o que acontece? Então, olha só, aqui nesse caso você vê vários pontinhos parados e alguns circulando. Então, olha só, a velocidade da propagação dessa doença, né? Olha só, fica de olho aqui na nossa curva. Pessoal de olho aí na curva. Olha só. Certo? Então isso aqui, ó, é o que a gente quer que chegue no Brasil. Para quê? Para a gente ter tempo, galera, tempo para o sistema de saúde absorver casos de corona e os outros casos também, tá bom, pessoal? Agora, por último aqui, ó, traz uma outra simulação. Se a gente tivesse apenas 1 em cada 8 pessoas a se mover, então uma contenção muito mais intensa, que é o que está acontecendo hoje na Europa. Que ponto chegou lá? As pessoas que saírem de casa sem causa aparente notificada, elas vão ser multadas. Então isso força as pessoas a ficarem em casa, né? Imagina você sair de sua casa, eu vou fazer uma caminhada ali no parque, então você pode ser multado, tá? Então você tem uns horários para se movimentar lá. Mas veja só, olha só o que acontece. Poucas pessoas se movimentam, o doente está aqui, de repente, opa, passou para outro. Então olha só, nossa curva, cadê? Olha aqui onde que ela vai começar, olha só, né? Então lá, pessoa às vezes antes de contaminar outra pessoa, ela já ficou curada. Então a gente vai ter uma taxa de contaminação muito, muito, muito baixa, certo? Isso aqui, pessoal, é o segredo do sucesso de alguns países que poderiam ter sofrido muito mais com o coronavírus e não estão passando por uma dificuldade muito grande, que é o exemplo hoje mais apontado aí na mídia, é a questão da Coreia do Sul. Aqui a gente tem um gráfico comparativo, olha só. Quando é livre para todo mundo, olha lá, ó, a curva. O que você lembra dessa curva lá, ó, do nosso gráfico lá, ó? Aqui, ó, tô nem aí, coronavírus é mentira e tá, isso aí é papo furado. Quando o negócio começou a apertar, ó, nossa, o negócio realmente vamos fazer uma quarentena lá. Então, assim, deu ainda aqui um espaçozinho lá na frente, as pessoas que, quando saíram da quarentena, passou para a população. Aqui é o que a gente queria que fosse o Brasil, né? Vamos ver se a gente vai conseguir chegar nisso aqui. Então, lá, um isolamento um pouco maior. Então, veja só, o número de casos, né, ficou muito mais espaçado. E aqui já um caso bem mais severo, né, de restrição social. Tá bom, pessoal? Então, dá pra gente entender agora aquela questão daquele gráfico lá. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido, como é importante a gente falar desse assunto, como é importante conscientizar, como é importante não fazer parte, tá? Talvez você não é grupo de risco, mas você pode, né, levar isso para dentro da sua casa, para seus pais, seus avós, seus tios, ou para um sobrinho, filhos, né, que bebês também têm grupo de risco. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente volta depois para falar a parte um pouquinho mais pedagógica de que pode cair no do coronavírus nos vestibulares por aí, tá bom, galera? Valeu! E é isso aí. Quem tiver dúvidas, façam comentários, perguntas, né? E até mais.